Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. Mas antes, vocês já pegaram caderno? Já pegaram lápis e também a borracha? Então vamos lá descobrir juntinhos o nosso conteúdo de hoje? Vamos lá? Agora que nós já descobrimos quais são os nossos eixos, o nosso conteúdo e também a nossa habilidade, vocês já estão preparados para desvendar juntinho comigo os nossos conteúdos de hoje? Então vamos lá para a nossa hora de estudar? Vamos lá? Crianças, agora nós vamos desvendar algumas palavras que elas são bem diferentes. Vocês já pegaram o caderno? Já pegaram o lápis e a borracha? Então, a partir de agora, nós vamos estudar algumas palavrinhas que vocês usam no nosso cotidiano, mas que vocês não têm o conhecimento de algumas delas. Então, vamos lá? A primeira delas é antes, a palavra antes. A palavra antes nós vamos estudar na aula de hoje. Estão curiosas? Mais adiante eu vou explicar para vocês direitinho, tá bom? Qual é a outra palavra que nós vamos estudar hoje? Agora. Agora é outra palavrinha que nós vamos estudar hoje. Qual é a outra? Depois. A palavra depois. E a seguinte, qual é a próxima palavra? A palavra aqui. Aqui onde eu estou. Vocês já estão curiosos para descobrir? Eu não vou revelar essas palavrinhas agora, só daqui a pouco. Esperem mais um pouquinho, tá bom? Qual é a próxima palavra? A palavra ali. E a última palavrinha é a palavra porque. Essas palavrinhas que vocês estão vendo aqui no nosso quadro são as palavras que nós vamos desvendar na nossa aula de hoje. Já estão preparados? Agora que nós já descobrimos as nossas palavrinhas de hoje, vocês não sabem o que eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou mostrar as 3 partes do desenvolvimento humano, as principais que nós utilizamos, as 3 palavrinhas primeiras que eu acabei de explicar para vocês. Já estão preparados? Então vamos lá agora olhar as 3 fases do nosso desenvolvimento humano usando a palavra antes, agora e depois. Vamos lá? Olha só, crianças. Agora nós estamos vendo que as 3 partes do nosso desenvolvimento humano. A primeira delas é quando nós somos bebezinhos. Quando vocês eram bebezinhos, antes de vocês estarem com essa idade que vocês estão agora, antes vocês eram bebezinhos. Os bebezinhos, eles não conseguem andar, não conseguem comer sozinho. Antes vocês eram bebezinhos. Perceberam que eu usei a palavra antes? Antes de vocês estarem com essa idade que vocês estão agora? E qual é a outra idade que nós estamos vendo da menininha? A menininha, ela está com a mesma idade que vocês. A menininha, ela consegue fazer as coisas dela sozinha, porque ela cresceu. Agora ela consegue fazer tudo sozinha. Perceberam que antes ela era uma bebezinha e agora ela já é bem crescidinha, igualzinho vocês. Antes vocês eram bebês, agora vocês já são bem crescidinhos, não é verdade? Vocês já conseguem fazer muitas coisas sozinhos. Mas depois que vocês estiverem adultos, depois que vocês tiverem uma idade mais avançadinha, vocês vão se tornar o quê? Adultos. Os adultos, eles trabalham, os adultos, eles fazem muitas coisas diferentes que as crianças não fazem. Primeiro, o que foi que nós trabalhamos? O bebezinho, ele é o quê?
Antes de vocês estarem com essa idade de vocês, antes vocês eram bebês. Agora vocês são o quê? Uma criança de 7, 8 ou 9 anos, ou até um pouquinho mais, não é verdade? Vocês são crianças que conseguem fazer coisas muito diferentes do que antes, quando vocês eram bebezinhos. Depois que vocês estiverem adultos, vocês vão poder fazer coisas muito mais diferentes do que agora, com essa idade que vocês estão. Vocês conseguiram compreender? Primeiro, nós somos um bebezinho. Antes, nós éramos bebezinhos. Agora, vocês são o quê? Vocês são crianças. E depois, vocês são o quê? Vocês vão ser adultos. Perceberam que eu falei 3 palavrinhas principais do nosso assunto de hoje? Antes, agora e depois. Antes bebê, agora criança e depois adulto. Perceberam? Nós usamos essas palavras no nosso cotidiano e ela está muito bem empregada, muito bem usada nas nossas fases do nosso crescimento como ser humano, entenderam? Então agora, crianças, que nós já desvendamos essa parte, vamos olhar direitinho o que significa cada uma dessas palavrinhas? Vamos lá? O que significa a palavra antes? Vamos ler? Olha só. Antes é o nosso conceito de hoje. Vamos ler direitinho. Usamos a palavra antes para destacar um tempo ou lugar anterior. Vamos olhar direitinho, observar a imagem que está aqui. O que ela é? Ela é uma bebê, não é verdade? Antes de vocês estarem com essa idade de vocês, vocês eram o quê? Um bebezinho. Observem de novo, vou ler novamente para vocês poderem entender este conceito, certo? Usamos a palavra antes para destacar um tempo ou lugar anterior. Conseguiram compreender? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo. Vamos lá? Quando eu era bebê, meu pai e minha mãe descobriram que eu só conseguia dormir com canções de ninar. Olha só, eles só descobriram porque antes eu não conseguia dormir sem escutar o som da voz da minha mamãe. Observem aqui, crianças, eles quem? Vamos lembrar dos nossos pronomes. Isso aqui é um pronome pessoal. Isso aqui significa o quê? Que são a mãe e o pai deste bebê aqui que está no berço. Eles são esses dois aqui, ó, a mamãe e o papai, certo? Olha só, vocês se lembram que eu acabei de ler para vocês que este bebezinho aqui, ele não conseguia dormir, porque antes, olha aqui, ó, antes o papai e a mamãe não cantavam a canção de ninar. Então, esse antes significa o quê? Que antes o bebê não conseguia dormir sem a canção de ninar da mamãe. Perceberam? Então vamos lá para o nosso próximo exemplo, nosso próximo conceito. O que significa a palavra depois? É o que vem em seguida de algo. Prestem bem atenção, olha só. Em seguida de algo. O que significa a palavra seguida, professora? Em seguida, que vem depois. Olha só aqui o nosso conceito, ó, que vem depois de alguma coisa. Então vamos lá para o nosso exemplo. Olha só, nós temos aqui o nosso bilhete, o seguinte bilhete, a seguinte frase: mãe, irei com o papai para a escola. Depois, ao sair da aula, vamos ao supermercado para comprar nosso almoço. Quem foi que escreveu esse bilhete? Foi o Juca Pereira. Deixa eu explicar para vocês direitinho sobre esse bilhete. Vamos lá. Primeiro, o que ele fez? Antes dele ir ao supermercado, o que ele fez? Vamos lá? Vamos ler novamente. Mãe, irei com o papai para a escola. Isso foi o que ele fez antes. Ele foi para a escola, certo?
O Juca foi para a escola com o pai dele. Depois, o que ele fez? O que ele fez depois de ir para a escola? Estão lembrados do nosso bilhete? Ele foi ao supermercado. Olha só. Estão percebendo que as duas palavrinhas, elas são usadas no nosso cotidiano? Estão percebendo? Olha só o nosso conceito, ó. Antes, ele foi à escola. Depois, ele foi para onde? Para o supermercado. Conseguiram entender? Olha só. Primeiro, ele foi antes para a escola. Depois, ele foi para o supermercado. Conseguiram entender que os nossos conceitos, eles foram utilizados nesse bilhete? Antes, o Juca, ele foi para onde? Ele foi para a escola. E depois que ele saiu da escola, ele precisou fazer algumas comprinhas com o pai dele. Então, ele foi ao supermercado depois da escola. Então, crianças, vamos agora para o nosso próximo conceito, certo? Vamos lá? O que significa a palavra agora? Perceberam que eu falei agora duas vezes, agora há pouco? Olha só, a palavra agora. Eu não estou utilizando ela muito, é para fazer com que vocês percebam este conceito aqui muito importante, ó, que significa neste momento, neste instante. O que significa isso, professora? Significa esta palavrinha aqui, ó, agora. É algo que está acontecendo neste momento, neste instante. Vocês se lembram que eu falei que agora vocês são uma criança e antes vocês eram bebezinhos? Vocês se lembram disso? Agora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão prestando atenção na nossa aula de língua portuguesa. Agora vocês estão olhando para mim e prestando atenção na aula. Ainda não entenderam, não é mesmo? Então vamos lá para o nosso exemplo. Olha só, o que ele está fazendo aqui no primeiro quadrado? Isso aqui é uma tirinha, crianças, tá? Qual é a linguagem usada nessa tirinha? É uma linguagem não verbal, porque ela não tem texto, só tem imagem, certo? O que ela está fazendo por primeiro? Esta criança. A mamãe está ajudando a criança a escovar os dentes. Vocês estão percebendo que ela é bem pequenininha, que ela precisa até do banco? Olha só, aqui é a palavra antes, é o nosso conceito de hoje. Antes, ela não conseguia escovar os dentes sozinha. E agora, o que ela está fazendo? Agora, ela está conseguindo escovar os dentes sozinha, porque a mamãe ensinou ela a escovar sozinha. E aí, depois, o que ela está fazendo? Depois, ela conseguiu escovar os dentes e está olhando o quanto o dente dela está bem branquinho. Olha só, ela rindo para o espelho. Conseguiram compreender? Antes, ela não conseguia escovar o dente dela sozinha, porque a mamãe, ela começou a ensinar e ela era muito pequenininha. Agora, ela conseguiu escovar o dente dela sozinha, porque ela aprendeu a forma como se escova um dente. Depois, ela sorriu para o espelho, porque ela ficou bem grandinha e conseguiu fazer todas as coisas certinhas. Vamos para o nosso próximo conceito. Vamos lá? O que significa a palavra aqui? Significa neste lugar, neste espaço. Observem aqui este mapa, olha só. Ele não está marcando um lugar, olha só. Significa neste lugar, neste espaço. O mapa aqui, este mapa, ele está marcando um lugar. Estão observando? Crianças, agora que nós já descobrimos o nosso conceito de aqui, onde é que nós estamos agora? Nós estamos em um circo. Para que esse circo ele serve? Vamos lá descobrir no nosso cartaz o nosso conceito de hoje. Vamos lá? Olha só. Conheça, o que está escrito? Conheça o melhor circo da cidade.
Aqui você encontra muita diversão para toda a família. Perceberam que esse cartaz, ele fala a palavra aqui? Aqui aonde, professora? Aqui no circo. No circo, o circo ele está mostrando para vocês que o circo é um local que vocês podem se divertir com toda a família. Observaram que a palavra aqui no circo foi utilizado? Aqui aonde? No circo. Então, o circo é um local de muita diversão para toda a família. Aqui significa o que então, crianças? Neste lugar, neste instante. Entenderam? Então, vamos lá para o nosso próximo conceito. O que significa a palavra ali? Para indicar local, tempo ou situação em que está algo ou alguém. Observem para onde esse menininho está apontando. Ele está apontando para onde? Para o nosso texto que está bem aqui, ó. Entenderam? Ó, ele está apontando para o nosso texto que está bem aqui. Entenderam? Ali significa o quê? Para indicar, para mostrar, para apontar, que é o que ele está fazendo, um tempo ou situação que está alguém. Então, vamos para o nosso exemplo agora, crianças. Olha só, eu vou ler para vocês, depois eu vou explicar, certo? Eba! Encontramos o circo que estávamos procurando. Ele está bem ali. Olha só aqui essa palavrinha, ele está substituindo a palavra circo. Vocês se lembram que isso é um pronome pessoal? Lembram disso que eu já expliquei? E ali é o que? É o nosso conteúdo de hoje. Olha só para onde o menino ele está apontando, ó, para o circo. O circo que ele e o amiguinho estavam procurando. Entenderam, crianças? A palavra ali significa para apontar alguma coisa. Eu estou apontando para onde? Para vocês, não é verdade? Olha só, vocês estão bem ali. Ali na sua casa, entenderam? E eu estou bem aqui, mostrando para vocês a nossa aula de hoje. Agora, crianças, vamos para o nosso último conceito da aula de hoje. Vamos lá? O que significa a palavra porquê? O que está escrito aqui? O significado da palavra porquê, que é o nosso último conceito de hoje. Usamos a palavra porquê para explicar, justificar o motivo ou a causa de um fato. Um menino ele está bem curioso por algum fato, não é verdade? Então vamos ao nosso próximo exemplo. Exemplo: eu gosto muito de ir ao circo porque é onde mais me divirto. O que ele está fazendo? O que este significado ele quer dizer? Na frase anterior, o que estava escrito? Eu gosto muito de ir ao circo. Mas por que eu gosto de ir ao circo? Porque é onde mais me divirto. Perceberam que a palavra porquê, que é esta palavrinha que está escrita bem aqui, ela está justificando, está explicando para vocês o porquê que eu gosto muito de ir ao circo? Perceberam? Então, crianças, agora que nós já estudamos todos os nossos conceitos de hoje, e eu sei que vocês conseguiram entender, porque vocês são craques da língua portuguesa, vamos lá para o nosso exercitando, vamos lá? Crianças, agora que nós já estudamos todos os nossos conceitos de hoje, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já pegaram caderno, já pegaram lápis e a borracha para começar a escrever os nossos desafios de hoje e a começar a respondê-los? Então vamos lá para o nosso exercitando, vamos lá, o desafio número 1. Desafio 1. Juca tem muito cuidado com os dentes, então todos os dias, depois das refeições, ele logo vai. Letra A, ele vai brincar de carrinho. Letra B, ele vai escovar os dentes. Letra C, ele vai pular.
Vamos para o desafio 2. Desafio 2. Observe as imagens abaixo e indique qual das alternativas representa o que fez Juca antes de começar a escovar os dentes. É a letra A? É a letra B? Ou é a letra C? Olhem aqui para mim, crianças. Vocês têm que observar bastante os conceitos que eu comecei a explicar na aula de hoje, nos nossos 2 desafios de hoje. Mas eu sei que vocês vão conseguir acertar porque vocês são muito inteligentes. Não se esqueçam que vocês têm um tempo para responder essas questões, certo? Então, vou deixar agora com vocês exercitando.
Crianças, agora que vocês já resolveram os nossos 2 desafios de hoje, vamos lá resolver juntinhos? Vamos lá? Vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Desafio 1. Juca tem muito cuidado com os dentes. Então, todos os dias depois, observem a palavra depois das refeições, ele logo vai. Letra A, brincar de carrinho. Letra B, escovar os dentes. Ou letra C, pular. Qual dessas alternativas vocês escolheram? Ele vai, depois das refeições, brincar de carrinho? É o correto a se fazer depois de comer alguma coisa? Ou ele vai escovar os dentes? Vocês acham que é a letra B ou é a letra C? Ele vai pular? Vamos lá descobrir agora. É a letra B. Toda vez que nós terminamos de comer algo, nós temos que escovar os nossos dentes. Por quê, crianças? Olhem aqui para mim. Se nós não escovarmos os nossos dentes depois que nós fizermos uma refeição, vai se encher de bichinho a nossa boca, que são as cáries. Vocês querem ficar com cáries? Não, não é verdade? Então, por isso, Juca, toda vez que ele termina de fazer uma refeição, ele logo vai escovar os dentes, que é a alternativa B. Entenderam? Vamos para o nosso próximo desafio. Desafio 2. Observe as imagens abaixo e indique qual das alternativas representa o que fez Juca antes, observem isso, antes de começar a escovar os dentes. Letra A, letra B ou letra C? Eu vou explicar para vocês o que significa cada imagem dessa, certo? A primeira, o que ele fez? Ele colocou a pasta na escova. Segundo, ele já está escovando os dentes. Terceiro, ele escovou os dentes. Mas observem que aqui a letra B, ele está com a pasta na boca e ele está fazendo gargarejo. E o que é o gargarejo, crianças? É quando nós já estamos escovando os nossos dentes e nós colocamos um líquido na nossa boca para depois jogá-lo na pia, que é onde nós estamos escovando os nossos dentes. A letra C é o quê? É ele escovando os dentes. Vamos descobrir agora qual é a alternativa correta. É a letra A. Observem a nossa questão. O que a questão ela quer? Observe as imagens abaixo e indique qual das alternativas representa o que fez Juca antes de começar a escovar os dentes. O que ele fez antes? Que é a primeira coisa que nós devemos fazer. Ele colocou a pasta na escova. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Vocês conseguiram entender e vocês conseguiram acertar as questões de hoje? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Então, agora que nós já descobrimos, nós já desvendamos os nossos desafios de hoje, vamos lá para o nosso resumo do conteúdo? Vamos lá? Crianças, hoje, na nossa aula de hoje, nós descobrimos algumas palavrinhas diferentes. A primeira delas qual é? É antes. Antes é algo que já aconteceu. Entenderam? Antes é algo que já aconteceu. Por exemplo, antes vocês eram bebezinhos, não é verdade? Qual foi a outra palavra que nós descobrimos na aula de hoje? Agora. Agora é algo que está acontecendo neste momento, neste instante, entenderam? Agora vocês são crianças, mas antes vocês eram bebezinhos. Qual é a outra palavra que nós descobrimos? A palavra depois. Depois é algo que ainda vai acontecer, algo que ainda vai acontecer no futuro. Depois que vocês estiverem com a idade adulta, vocês não vão mais ser crianças como antes, entenderam?
Depois vocês vão ser adultos, porque é algo que ainda vai acontecer. Mas agora vocês são crianças, entenderam? Qual foi a outra palavra que nós utilizamos hoje? Nós descobrimos na nossa aula de hoje a palavra aqui. Por exemplo, eu estou aqui ensinando vocês vários assuntos de língua portuguesa, mas vocês estão o que? Escutando o que eu estou falando aqui. Perceberam que é? Eu estou aqui, então isso eu estou marcando um lugar que eu estou. Você se lembra no nosso exemplo de hoje que tinha um cartaz do circo? O circo ele estava chamando as pessoas para ir se divertir. Você se lembra qual era a frase? Aqui é um local de muita diversão. Então vocês perceberam que o circo ele estava mostrando para as pessoas que lá era um local de diversão? Aqui, neste lugar, perceberam? Qual foi a outra palavrinha que nós descobrimos na nossa aula de hoje? A palavra ali. Ali, olha só, eu não estou apontando algo ali. Vocês se lembram do nosso exemplo? Que tinham dois menininhos querendo descobrir onde estava o circo e quando eles descobriram, eles falaram, encontramos o nosso circo, ele está bem ali. Olha só, ele não está apontando para algo. Então, o significado da palavra ali significa o quê? Apontar algo, significa descobrir algo e apontar, indicar um local. Entenderam? A última palavrinha de hoje é a palavra porquê. Vocês se lembram o que significa porquê? Porquê significa explicar algo, justificar alguma coisa. Por exemplo, no nosso exemplo de hoje, nós vimos que uma criança ela gosta muito de ir ao circo. Mas por que ela gosta de ir ao circo? Porque é o local onde ela mais se diverte. Perceberam que a palavra porquê ela foi usada para explicar algo? Conseguiram entender? Agora que vocês já estão craques da língua portuguesa e já fizemos nosso resumo de hoje, vamos lá para as nossas considerações finais, vamos lá? Crianças, eu gostaria muito de agradecê-los por mais uma aula, nossa aula de língua portuguesa. Gostaria também de agradecer aos pais, aos professores, à intérprete de Libras que está aqui mais uma vez em nossa aula. Eu espero que todos vocês tenham entendido, tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje e eu desejo para vocês um excelente conteúdo e até a próxima aula.